Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Loki e eu vim aqui falar um pouco sobre os esquadrões e eu queria falar sobre como você vai aumentar a sua força, né, dentro do jogo, porque eu percebo que tem muitas pessoas que têm dificuldade ainda e eu vim aqui para ensinar vocês o meu ponto de vista, o que eu sei sobre o jogo e espero que ajude vocês. Tá. Vamos começar com a maior dúvida dos players que começaram agora ou que não tem muito entendimento do jogo. O foco em múltiplos esquadrões. Isso é um erro, porque você pode ter todos os esquadrões em, por exemplo, 17 milhões de poder em todos. Você vai ser basicamente uma pessoa fraca, porque se você focar em todos os seus esquadrões, acaba que você não tem força nenhuma em nenhum. Por exemplo, eu tenho 23 milhões e 520 no primeiro esquadrão. Se uma pessoa que está batalhando contra mim tiver 18 milhões de poder em todos, eu vou bater na pessoa só com um esquadrão. Então não compensa você focar em diversos esquadrões. Você foca em um e depois vai indo pro próximo. E eu também vi muito questionamento sobre eu tô fazendo isso para subir o poder aqui em cima. Não funciona muito assim o jogo. O jogo é um conjunto de ações que faz você ter um resultado bom no final. Então esse poder daí em cima não quer dizer muita coisa. Eu posso perder para uma pessoa que tem 22 milhões, por exemplo. Depende do detalhe, porque esse jogo é muito detalhe. Então é bem difícil. Tá, vamos para formação de esquadrão. Como que funciona a formação de esquadrão? Bem, a gente tem vários personagens aqui. E cada um deles tem um símbolo. Se você pode ver ali na esquerda superior, cada um tem um símbolo. Como funciona cada personagem, cada símbolo? O Merp é esse carinha aqui. Ele tem um símbolo de escudo ali em cima. Isso que significa que ele é um tanque. O que significa ser um tanque? Ele aguenta bastante dano dos outros personagens e ele serve para ficar na frente. Então todos os tanques ficam na frente para receber o maior dano do inimigo, fazendo a função dele, que é durar o máximo possível na batalha. Aí a gente tem a junção do Merp com o Williams. Quanto mais você colocar os personagens da mesma classe, você consegue mais buffs com isso e o seu esquadrão se torna mais consistente. Os símbolos de ataque, que esses são os que parecem uma explosão ali no canto superior, que são a Kim e o Stat. Esse símbolo serve para as pessoas que têm um atributo maior em ataque e taxa de crítico, essas coisas. A gente coloca os escudos na frente para ele tancar quem está atrás. Então é a junção das coisas. Você tem que ter alguém para ficar na frente e defender as pessoas que estão atrás, porque elas não têm muita defesa, elas têm muito ataque. As pessoas que estão na frente, elas têm muita defesa e pouco ataque. E existe os suportes. E um deles, que é muito bom, muito utilizado em várias composições, é o Marshall. O Marshall, ele, como vocês podem ver ali o símbolo, é de uma cura, suporte. Ele é um suporte. Ele tem um pouco de ataque, tem pouco de defesa, mas o maior foco dele é ajudar o time a dar mais dano e a sobressair mais na batalha. Então, quando você coloca os personagens da mesma classe, você consegue ganhar um buff. Existem 3 classes, que são tanque, míssil e aeronave. Então, sempre eu recomendo vocês deixarem ou só tanque, ou só míssil, ou só aeronave.
porque aí vai contabilizar o buff aqui em cima. Os counters, o que seriam os counters? O de tanque, ele tem vantagem sobre o de míssil. Por que o de tanque tem vantagem sobre o de míssil? Porque os tanques recebem menos 20% de dano dos mísseis. Ou seja, você vai counterar esse esquadrão. Você vai ter uma vantagem sobre esse esquadrão com a formação de tanque. Então, os tanques, eles conseguem se sobressair sobre os de mísseis. Eles conseguem ter uma redução de dano sobre os mísseis. E os mísseis também tem isso, que eles recebem menos dano de aeronave. Ou seja, o tanque bate no do míssil, o míssil bate no do aeronave e a aeronave bate no de tanque. Ou seja, tudo tem uma formação, tudo tem um counter. XP do herói. O XP do herói, eu vejo muitas pessoas que falam assim, vou progredir meu herói e depois eu subo a minha sede. Não, tá errado isso. Porque a sua sede tem que evoluir junto com o herói. Porque o que limita o level do seu herói é o nível da sua sede. Quando você chega no nível 30, você consegue usar o máximo do seu personagem, que seria no nível 150. Então, o nível importa muito, porque ele dá buffs de ataque, HP e defesa. Então, evolua a sua sede o mais rápido possível para chegar no nível 30. Se você quer força no esquadrão, pega nível 30. Porque isso influencia não só no nível do seu herói, mas em outras coisas também. Onde conseguir esses XP de heróis? Muitas pessoas têm dúvida disso também e ter calma, né? Porque é difícil de pegar XP de herói, gasta muito pra upar os seus personagens, tá? Então tem que ter calma. E o melhor método de farm é aqui na torre de detecção, entendeu? Porque aqui você ganha os baús de XP e conforme você vai passando as fases, você vai ganhando em maior quantidade. Uma dica minha é foque no modo campanha, tá? Esse modo campanha aqui é muito bom e te dá recurso de praticamente quase tudo de upar seu esquadrão. Armas douradas. Muitas pessoas se perdem nesse assunto de arma dourada, porque elas não conseguem saber a ordem de priorizar as coisas. Por exemplo, primeiro a gente pega nível 30. Para que você vai pegar nível 30? Pra gente desbloquear as T10. As T10 também fazem parte do crescimento do seu poder do esquadrão. E você priorizando isso primeiro, vai sobrar muito mais tempo para você mexer nessas partes das armas. Então eu recomendo você upar apenas todas as suas armas até o 40. Pegue seu nível 30, pegue a sua T10 e depois você dá ênfase para você aprimorar suas armas além do nível 40. Por que isso? Porque vai muito recurso. Se eu quiser promover aqui, 30M, aí depois vai aumentando muito até chegar a 100M. E aí não compensa muito, porque você vai ficar forte de arma, mas não vai ter uma tropa boa. E falando mais sobre esse assunto, sobre prioridade, você tem que saber também as prioridades que você vai upar primeiro. Por exemplo, como a Kim é de dano, você vai priorizar upar o canhão dela no nível 40 primeiro e o chip dela primeiro do que esses de defesa. Eles são importantes? Sim, mas primeiro o mais importante é dar mais dano com a Kim. Aí, como a gente tem 2 no esquadrão que são de dano, a gente prioriza primeiro deixando 40 o canhão e o chip, que ele vai atribuir mais ataque, mais taxa de crítico.
E depois a gente vai nos de defesa. E a gente coloca os de defesa, a armadura e o radar no 40 nos 2 de defesa. Por que isso? Porque eles vão receber mais atributos de defesa. Como eu falei antes, os tanques que são de escudo, eles defendem, eles têm HP e defesa a mais. Por isso que é bom priorizar essas armas douradas nele e não agir dano, porque eles não têm dano. Então, nos personagens que são para infligir dano, você primeiro foca em colocar 40 o canhão e depois o chip. Nos que são de defesa, você foca primeiro na armadura e depois você foca no radar. E você vai fazendo isso em todos, por exemplo. Primeiro canhão e chip, depois é o Murphy, depois é armadura e o radar, depois do Williams é a mesma coisa do Murphy, porque ele é defesa também. Depois o Stat é a mesma coisa que a Kim, porque ele é de dano. Então você vai dar um foco nele a mais, no canhão e chip também, para ele dar mais dano ainda. Depois tem o Marshall, que eu não foquei tanto no início, mas é bom você completar todos no 40. Leva muito menos recurso e vai te dar muito mais buff do que você ficar fazendo essas pedrinhas. Então, uma coisa de cada vez. E é isso sobre o equipamento dourado. Então, onde você vai conseguir cerâmica? Onde você vai conseguir a cerâmica? A cerâmica, eu tenho um método de farm que é nos caminhões. Lá nos caminhões tem uns baúzinhos, que são esses aqui, ó. Baú de equipamento SSR. Conforme vai passando o tempo, os dias, você vai focando nisso aqui. Se você não tiver ainda todos os equipamentos dourados, você foca em caminhões que tenham bastante desses baús de equipamento para farmar. Aí depois você abre esses baús, desmonta eles e faz tudo de cerâmica. Prioridade de estrela. Como que você vai fazer primeiro para upar? Bem, eu usei uma lógica muito simples, que era a Kim é a mais forte, então eu vou upar ela primeiro. Mas eu não upei ela sozinha, porque é tudo em conjunto. Então o que eu fiz? Primeiro, eu deixei a Kim 4 estrelas. Depois eu fui mexer no Murphy e deixei ele 4 estrelas. Depois eu mexi no Stat e deixei ele 4 estrelas. Depois eu deixei o Williams 4 estrelas. Depois eu deixei o Marshall 4 estrelas. Então, tudo é um conjunto. Não tem como o personagem ganhar sozinho. Então, você tem que fazer o máximo para deixar equilibrado. Depois que eu coloquei todos os 4 estrelas, eu fui pra Kim de novo, porque ela é muito forte e eu sabia que ela ia sobressair muito no esquadrão. Aí eu coloquei ela 5 estrelas, depois eu fui pro Murphy de novo, Stat de novo, Williams e finalizei com o Marshall. Aí foi o que eu utilizei de prioridade e deu muito certo, porque eu comecei a ganhar muita batalha fazendo isso. Porque eu priorizei certo os personagens, então saber a prioridade de qual upar primeiro é bom você saber disso. Então a prioridade de estrelas primeiros é Kim primeiro, Murphy segundo, Stat em terceiro, Williams em quarto e Marshall em último. Por que eu deixei o Marshall em último? Porque o Marshall, você consegue ter mais facilidade de pegar os fragmentos dele. Agora já o do Stat e do Williams, você não tem tanta facilidade para pegar os fragmentos deles. E quando você tá no início do jogo, o jogo te dá muitos fragmentos da Kim e do Murphy. Então, automaticamente você já tem eles muito avançado. Então, por isso que eu deixei o Marshall em último lugar, nessa prioridade, né? Mas ele é muito forte. Tá, vamos de arma exclusiva.
Arma exclusiva é uma novidade, né? Ele ressalta o poder da Kim, e não só da Kim, porque tem várias outras armas exclusivas, como do Tesla e da DVA, né? E para você conseguir colocar essa arma exclusiva, você precisa de 50 caixas, que é um baú de arma exclusiva que você ganha uns fragmentos, e você tem que juntar 50 para liberar a arma exclusiva. E para você usar também tem outro requisito, que é o seu personagem tem que ter 5 estrelas tem que ter 5 estrelas para você poder usar a arma exclusiva nele. Eu recomendo deixar nível 10 primeiro, todas as armas, e depois indo para a próxima. Como que pega essas armas exclusivas? Ou você compra com dinheiro quando for lançado, que é bem carinho, mas compensa. Ou você vai no mercado clandestino, que a gente tá tendo agora, né? Que todo final da temporada tem um mercado clandestino. E vai roletando e vai tentando pegar aqui essas caixas aqui, que são o baú de escolha de fragmento de arma exclusiva do herói. Aí você pode ver que tem a Kim, a Devia e o Tesla. Eu já tenho todos, mas eu ainda pego para upar eles. Então, cada um faz o que achar, cada um faz a sua estratégia, mas eu pego ainda porque esses fragmentos são difíceis de vir. E depois vai ficar mais difícil ainda quando o evento sair. Então, eu recomendo que vocês peguem todas as armas exclusivas que tiverem ali, porque ou é comprando ou no mercado clandestino, e é só no final que aparece. Então é bem demorado. Decorações. As decorações são muito importantes, porque ela também ajuda nos buffs. Como vocês podem ver, tem o ataque do herói aumentou muito, 6.642, isso ajuda muito, dano crítico, defesa do herói, HP do herói, capacidade de tropas, aumento de dano em monstros. Isso aumenta muito, ajuda muito, e muitas pessoas passam despercebido. Onde eu consegui essas decorações? Eu consegui no evento de Páscoa, onde tinha que ter chocolates lá, e conforme eu passava o rank você ganhava as decorações. Também tem no mercado clandestino a Torre da Vitória, que você pega lá, que vai ser muito boa na S2. E também tem no mercado clandestino a estátua do Marechal Dourado. Eu recomendo você pegar todas as decorações que vêm possível. Por quê? Porque eles vão ajudar sempre no buff. Então é muito importante. Às vezes você perde a batalha porque o cara tem mais decoração que você. Então tudo é um conjunto. Então você tem que saber equilibrar tudo. E essas decorações também tem a SSR, tem a UR e tem a SR, né? Eu vou colocar na edição o rank dessas decorações, para vocês verem qual compensa ou não pegar. Entendeu? Mas de dica assim mesmo, pega todas que você conseguir e evolua elas. Evoluir a Torre da Vitória para quando você for na S2, porque ela vai auxiliar você não deixar congelar. Ela vai ajudar a sua base, então ela é muito importante. Como que você consegue evoluir ela? Ou você pega mais de uma da decoração, ou você compra esses componentes de decoração universal, que aí você consegue eles no modo campanha também, não jogando ele, mas sim na loja. Aqui eu já comprei. E é isso, sobre decoração é comprar o máximo possível que você conseguir e evoluir da maneira certa elas. Também como conseguir essas decorações? No deserto
Jogando no deserto, com sua participação, você ganhando ou não, você ganha baú. Dependendo da sua... Se você vence ou perde, você ganha um baú R ou o SSR. Você também pode conseguir esses baús de decoração em outros eventos. Por exemplo, no server versus server, se você ganhar, ele também te dá um baú R, então é muito bom. E também no mercado clandestino, como eu tinha falado, lá aparecem algumas decorações e eu recomendo vocês pegarem também. Agora a gente vai falar sobre o drone. Bem, o drone é uma coisa bem difícil de falar porque é muito detalhe, né? Essas peças, essas engrenagens douradas, onde pega? Porque é muito difícil. Eu pego essas engrenagens douradas também no modo campanha, por isso que ele é muito importante no jogo, ele te dá quase todos os recursos que você precisa. Aqui essas peças douradas eu compro, sempre é bom comprar. Na loja da Aliança também é muito bom comprar. E também em eventos, como o evento que tava essa semana, que era o evento da Kim. Eles dão uns cupons, a gente mata os aéreos, os boys, e no final a gente ganha a recompensa lá. Aí é muito barato essas peças douradas de drone e você vai comprando. Então minha dica é, faça os eventos da Kim, que eu vou deixar também aí para vocês verem qual que é o evento. Eu também em Zumbi Dourado, quando tem aquele evento do Zumbi Dourado, aproveita também para pegar, além de recurso, essas peças douradas de drone. E no mercado clandestino também tem. Eu como minha prioridade era as armas exclusivas primeiro, eu consegui as armas exclusivas e agora eu tô focando no meu drone, os componentes. Também é no evento da Kim, tá? O evento da Kim é muito bom porque ele te dá esses baúzinhos aqui, ó. Ele te dá não, você tem que comprar. Esses baús de componente de drone nível 5. Eles que são a força do seu drone, entendeu? Por exemplo, se você chegar no nível 40 aqui, você ganha redução nas chances de obter acertos críticos. Então, ele é uma força muito boa também. Ele te dá uma força muito boa. Taxa de crítico, defesa de drone, ataque do drone, dano de crítico. Então eu recomendo sempre que você puder pegar os baús pegar esses baús de drone. Nível 5, nível 3, nível 2, nível 1. Eu sempre recomendo, tá? Porque é muito importante e ajuda muito o seu esquadrão. Também aqui tem o drone tático, né? Que é outra parte do drone. Eu fiz um vídeo ensinando como mexe nessa parte aqui também. Mas basicamente você pega uns baús, você compra os baús nas lojas ou ganha em evento e você vai abrindo eles. E tem chance de vir umas skills bem ruins, que são as azuis, as verdes e também algumas roxas eu nem uso mais. E eu descarto tudo e do de nível aqui, porque aumenta o bônus e também ele desbloqueia depois de um certo nível a predefinição do chip 3. O que seria isso? Ele deixa a gente colocar o chip no terceiro esquadrão. Então, conforme você vai upando o nível aqui, ele vai liberando esses chips aqui para você colocar no seu primeiro, segundo, terceiro e quarto esquadrão. Aqui é eu acho que é o mais importante do drone, que são os chips. Aqui você vai ganhar muito buff mesmo, você vai subir muito o seu poder aqui, então eu recomendo sempre fazer uso R e também pegar sempre os baús que tiver na loja, comprar todos, zerar a loja mesmo
porque é muito importante. Eu perco muita batalha por conta disso, porque as pessoas não têm T10, mas elas têm drone que é absurdo. Então, tudo é um conjunto. É importante também porque dentro dessas caixas vêm uns fragmentos, e esses fragmentos têm como fabricar essas peças. Então, mesmo que você não tenha sorte de pegar, que eu não tenho sorte de pegar, você pode fabricar elas com esse material de chip premium, que vem em eventos, você pode comprar também, e etc. Agora vamos falar sobre as partes de construção. Depois que você pegar nível 30, depois que você conseguir suas T10, de fazer os requisitos de T10, você pode pensar em upar suas construções de centro de tanque e o centro de artilharia. Fazendo isso, vocês conseguem um buff muito grande, mas eu recomendo que vocês façam somente depois que vocês tenham nível 30 e também tenha a T10. Então não percam foco disso. Faça depois, veja o que você quer fazer e depois você faz. Tecnologia agora. A tecnologia é muito importante também dentro do jogo. O primeiro, quando eu comecei, eu fiz esse esquadrão 1. Então você tem que ter esse esquadrão 1 no máximo. Duelo de alianças também eu recomendo estar no máximo, porque isso facilita a sua pontuação no VS, ou seja, você vai pegar mais recursos todos os dias. Um pouco de unidades também eu recomendo. E o mais importante, né, que são as T10. Então eu vou mostrar a imagem do que você precisa para desbloquear essas T10 e também reforçar, né, que não compensa você gastar o seu ouro com as pedrinhas, porque a T10 é mais importante. Foquem no nível 30, depois vocês foquem no T10 e depois vocês podem ir fazendo as outras pesquisas, mas isso é muito importante, porque muitas pessoas não têm T10 e, como eu já falei, na batalha é tudo detalhe. Então, se você tiver T9 e o cara tiver T10, ele já vai ter uma vantagem sobre você. Eu também recomendo, depois que você pegar o nível pegar as T10, você fazer o método Waterfall, que é método cascata. Eu faço primeiro as tropas T6, né? Depois pro nível 7. Depois eu vou pro nível 8. Depois eu vou pro nível 9. E depois eu vou pro nível 10. Mas por que fazer esse método? O que ele ajuda? O que ele beneficia? Bem, você, além de ter uma redução de tempo de criação de novas tropas, você também gasta menos acelerador. Ou seja, tem muita pessoa que não tem isso aqui e gasta muito acelerador fazendo as tropas. Ou vem aqui e simplesmente faz a tropa do mais nível alto, que isso vai tirar muito acelerador mais ainda. Então minha dica é, depois que você pegar o nível 30, foca também nesse Waterfall, nesse efeito cascata, porque ele vai te ajudar a economizar muito nos seus aceleradores. E também a importância de sempre evoluir a sua sede, o seu quartel. As tropas, elas também são uma parte do seu poder. Elas são a maior parte do seu poder de esquadrão. Então sempre evolua a sua base. Não fique nisso de eu vou evoluir os heróis primeiros e depois eu vou evoluir minha base. Não, é os dois juntos. Porque é assim que você vai conseguir o poder. E para finalizar, eu vou falar um pouco sobre o Mural de Honra. O Mural de Honra não tem muito mistério. Você coloca os seus heróis 5 estrelas, eles aparecem aqui no mural.
E depois disso você vai dando uns upgrades neles e vai aparecendo uns buffs muito interessantes aqui, como vocês podem ver. Eu não fiz o meu Mason UR. Aí você pergunta, por que você não fez o Mason UR ainda? Porque eu já tinha o stat e eu não achava que era necessário. O Mason me dá um buff muito interessante, que é, contabilizando tudo, ele dá 1% a mais de ataque de herói em tanque. Então isso me ajuda muito no PVP. Se eu transformasse ele, eu ia perder todo esse buff de PVP e eu ganharia um poder muito avassalador contra o boss. O boss também é muito bom porque ele te dá muito recurso. Então, quem fez isso não fez errado. É minha estratégia. Então, cada um tem sua estratégia e eu achei melhor fazer assim. E o Mason R, sem dúvidas, é um dos maiores DPS do jogo para boss. Ele ajuda muito para você bater suas metas. E tipo, o Mural de Honra ele serve para você ganhar um buff extra, fragmentos que você já tem, tipo, para você não ficar parado. Você pegou 5 estrelas no seu herói. Você pode gastar novamente no Mural de Honra para acrescentar mais os bônus, os buffs. E é isso sobre Esquadrão de Herói. A minha dica é: foque somente no seu primeiro esquadrão, deixe todos 5 estrelas, depois disso você passa para outro esquadrão, faça novamente, deixa todos os 5 estrelas, depois você passa novamente, deixa todos os 5 estrelas e vai fazendo uma coisa por vez, não tudo junto. Você vai desperdiçar seus recursos assim e não vai conseguir evoluir, não vai conseguir ficar forte, vai apanhar, vai ficar frustrado e não vai ser muito legal. Esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham aprendido. Que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aí no comentário. Pode me chamar no jogo mesmo também. E eu fico muito feliz de estar ajudando vocês, de colocar o meu conhecimento do jogo aqui no YouTube. E muito obrigado e até o próximo vídeo.